A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. O Senhor Jesus Cristo, hoje Ele é o Espírito que dá vida, o Espírito Santo, 7 Espíritos de Deus, é o mesmo Espírito. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou e hoje Ele se apresenta como o Espírito que dá vida. E quem é o Senhor Jesus? Ele é Deus, o Criador dos céus e da terra, que é Espírito, que se fez carne por meio de Jesus, nasceu da Virgem Maria, um único Deus, que se apresentou como Pai, Filho e Espírito. E nós podemos desfrutá-lo em todos esses aspectos, como Pai, como Filho, como Espírito, sendo um único Deus. Que a paz desse Senhor esteja na minha vida e na tua vida, para todo sempre. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida, nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Nós estamos lendo o Novo Testamento, o livro de Mateus, capítulo 18. E naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? O maior no reino dos céus é o próprio Deus, que é o Rei dos reis. Mas o reino dos céus envolve o rei, aqueles que governam e as pessoas comuns. Como aqui no Brasil, todos nós somos brasileiros, e a maioria não governa nada, não faz parte da hierarquia daqueles que governam sobre o povo. Então nós não somos reis, nós somos povo do reino. Mas há aqueles que reinam sobre nós, que governam sobre nós. Mais importante é nós sermos brasileiros, fazemos parte do reino. Isso é o mais importante. Aí nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o reino do Brasil como um todo pode oferecer para nós. Assim também é com respeito à questão espiritual. O mais importante, primeiro, é eu fazer parte do reino dos céus, do reino de Deus. Como é que eu passo a fazer parte desse reino? Quando nós cremos e recebemos Ele como Espírito dentro de nós, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos do reino de Deus. Nesse momento, nós somos incluídos no povo de Deus, que é a igreja, o reino de Deus aqui na terra. Mas na igreja, o reino de Deus, também há uma hierarquia de acordo com aquilo que Deus estabelece. Com aquilo que, de acordo com a nossa fidelidade, Deus pode, além de nós sermos povo, reino de Deus, Ele sendo o Rei dos Reis, também vai nos fazer co-reis para reinar com Ele pela eternidade. Está lá no livro de Apocalipse. Então, o mais importante é sermos povo de Deus. E depois, é nós entendermos que se nós formos fiéis a Deus, Deus nos fará co-reis para reinar com Ele pela eternidade. E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse-lhes: Em verdade vos digo que, se não converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Muito rico, não é? Hoje o sistema religioso fermentou a mente de todas as pessoas. E todos se acham intelectuais, sábios, cientistas, teólogos, e atrapalham o povo se tornar reino de Deus. E contaminam a mente daqueles que são reino de Deus em colocar para as pessoas que elas devem buscar uma posição religiosa, serem aqui na terra parte de sistemas religiosos com o título de pastor, padre, missionário, apóstolo, seja lá o que for. Isso aí é o fermento. Mas Deus estabeleceu na igreja, em todo o povo de Deus, que os fiéis se tornariam co-reis com Ele para reinar para sempre. Quando vai acontecer isso? Na vinda do Senhor. Ele vai coroar, Ele vai nos dar uma coroa de glória para os fiéis vencedores. E quem não for fiel e vencedor é povo de Deus, é reino, mas não é rei para reinar. Então, para nós sermos reis no reino, a primeira coisa é fazermos parte do reino. Como é que nós fazemos isso? Crendo e recebendo o Senhor dentro de nós. Quando nós o invocamos, Senhor Jesus, Ele como Espírito entra em nós, a vida dele, e nós nos tornamos povo, reino de Deus. Mas o objetivo de Deus não é só salvar as pessoas.
dando a vida dele para dentro das pessoas, mas fazer com que essas pessoas que creram e receberam ele se tornem co-reis com ele para reinar sobre a terra. Quem é que reinava na terra, estabelecido por Deus? Querubim guardião, Satanás. Deus não fez o diabo, Deus fez um querubim. E ele subestabeleceu nesse governo administrativo que Deus entregou para ele antes da criação do homem, na criação pré-adâmica do versículo 1 de Gênesis, capítulo 1, o governo estava na mão desse querubim. E ele subestabeleceu esse governo aos anjos e aos seres que viviam aqui na terra. Mas na sua queda, houve um decreto da parte de Deus. Ele preparou um lugar antes da criação do homem, chamado Lago de Fogo. O Lago de Fogo foi preparado para o diabo, que é esse querubim que se rebelou contra Deus e os seus anjos. A partir desse momento, Deus tirou o governo da terra e falou assim: eu vou fazer agora alguém menor que os anjos. Quem é? Somos nós, os seres humanos. E vamos coroá-lo do quê? De honra e de glória. E eles serão reis no lugar do anjo que se rebelou, com toda a sua equipe que seguiu ele, que será lançado no Lago de Fogo. Não foi ainda, vai ser. O Lago de Fogo vai ser inaugurado agora na segunda vinda de Jesus. Quem vai ser lançado lá primeiro? A besta e o falso profeta. A besta é o anticristo. E a Bíblia diz que serão lançados vivos no Lago de Fogo. Olha, mistérios de Deus, não é? Mas depois que se completar os 1000 anos após a vinda do Senhor, o Lago de Fogo acho que vai se encher. Porque 1/3 dos milhares e milhares e miríades de anjos, de querubins, serafins e arcanjos que seguiram Satanás serão lançados lá. Toda aquela criação pré-adâmica que seguiu Satanás será lançado lá. Infelizmente, todos os seres humanos que não creram e não receberam Deus dentro de si serão lançados lá. Então Deus quer hoje transferir o governo da terra para o homem. Ele quis fazer isso em Adão, mas o Adão caiu da presença dele. E Deus não desistiu do homem. Por isso que o próprio Deus se fez homem, se fez carne. Para que ele, como vida, entrasse no homem tão pequenininho e se tornasse rei para reinar com ele pela eternidade. Então o reino dos céus, o reino de Deus envolve todas essas coisas, todos esses mistérios. Então nós precisamos saber quem é o rei do reino dos céus. É Deus, ele é o rei dos reis, é o Senhor Jesus. Todos os que creram é o reino, é o povo de Deus, é a igreja, uma só. De toda a igreja, os que fazem parte do povo de Deus, os que se tornarem fiéis aqui, Deus vai dar, além da salvação, coroa para ser co-rei com ele para sempre. Uma coroa de glória, não é de ouro, de prata, de metal, é de glória. E todos aqueles que não fazem parte do reino de Deus serão lançados no Lago de Fogo. Então, quando nós temos esse entendimento, esta visão do reino de Deus, nós conseguimos compreender, porque os apóstolos aqui achavam que esse reino era o reino aqui, que o reino judaico seria tirado, que estavam subjugados pelo Império Romano. Eles faziam todo o seu serviço sacerdotal no templo, mas eles tinham que pagar impostos para o Império Romano. Então eles estavam escravizados pelo governo romano. E eles achavam que esse reino seria isso, aqui na terra, que o reino romano seria tirado e os judeus seriam estabelecidos como reis. Certo que Deus vai entregar a questão política da terra, da maneira como os apóstolos achavam e entendiam o que iria acontecer quando Jesus veio em carne, isto vai acontecer na sua segunda vinda. Porque assim como muitos povos, muitos reis, e nos nossos dias Hitler, ele quis exterminar os judeus, novamente isso vai acontecer. 7 anos estão determinados por Deus na palavra em Daniel que se cumpra antes da vinda do Senhor. E esses 7 anos que antecedem a vinda do Senhor estão divididos em 2 partes.
Uma parte boa, 1335, Daniel 12, 12. Já começou o império do anticristo, mas ele é bonzinho, porque ele vai fazer cessar todas as guerras em toda a terra. Mas quando se completar 1335 dias, lá em Apocalipse 12, 13, esse governador mundial que é chamado de besta, de o anticristo, ele será morto e ele vai se levantar do seu velório. Aí vai começar o segundo período dos 7 anos, que é o último período. Daniel 12, 11, 1290 dias. Em Apocalipse 12, 1260 dias. Quando ele se levantar do seu velório, o defunto ressuscitou, tá vendo? Ele vai se declarar que ele é o Cristo. Por isso que a Bíblia chama ele de o Anticristo. Tudo aquilo que tem em Apocalipse se cumprirá nesse período. As pragas, todas as coisas no seu ápice vai acontecer nesse período. E toda a terra, nesse período, vai se voltar contra os judeus, o país, o Estado de Israel, contra Jerusalém, a cidade querida, aonde Cristo foi morto, foi assassinado. E Deus vai permitir para fazer uma limpeza na face da terra, de todos os falsos cristãos. Todo o joio será tirado nesse período do meio do povo de Deus. E os judeus, todos que não são verdadeiros, serão mortos na grande tribulação, por meio da mão do anticristo. Deus vai usar esse verme para fazer uma limpeza no universo. Mas os verdadeiros judeus não vão se curvar diante dele. E no finalzinho da grande tribulação, eles virão para exterminar esses verdadeiros judeus. É a guerra do Armagedon. É as últimas taças da cólera da ira de Deus. Quem virá salvá-los? Eles vão clamar a Deus, o Criador. Cadê o Messias? Nós estamos esperando. Cadê, Senhor? Nós vamos morrer? Igual aconteceu no Antigo Testamento. O Senhor virá dos céus. Quem? O Senhor Jesus. Ele não vem sozinho. Ele é o cabeça da igreja, ele não vem sem corpo. Porque o corpo vencedor, as primícias já foram arrebatados antes de começar a grande tribulação, na hora do velório do anticristo. E já estão no reino dos céus. E jogaram para baixo o diabo, por isso que aquele corpo se levantou do seu caixão. O diabo não vai ter mais acesso ao céu, só aqui na terra. Vai ser o inferno em vida, a grande tribulação. Mas quando chegar a hora da guerra do Armagedon, o Senhor voltará dos céus com a igreja e vai pegar o Satanás e vai prendê-lo no Hades, no abismo, aonde os mortos vão, todo mundo que morre, e todos os seus. Ele virá libertar os judeus. E os judeus se tornarão a nação poderosa da face da terra. Porque Deus prometeu para Abraão que eles seriam cabeça e não cauda. E eles foram cabeça um certo período lá no comecinho, mas depois, por causa do pecado, principalmente de idolatria, se tornaram cauda e agora acho que deixaram até de ser cauda. Mas Deus vai estabelecer os judeus aqui na terra como a nação que vai ser a nação predominante, que vai governar sobre toda a terra politicamente, que é o que não acontece hoje. Quem é que são os bambambãs hoje aí? É os Estados Unidos, Rússia, sei lá mais quem. Mas depois da volta do Senhor, será o país de Israel. Então o reino de Deus envolve as questões espirituais, celestiais, que é a igreja, e envolve as questões terrenas, que é o povo judeu, Abraão, Isaque, Jacó e a sua descendência. Assim como na parte celestial Deus vai expurgar tudo aquilo que é joio, da questão terrena também. Deus vai julgar todas as nações que se levantarem contra Israel. E depois da guerra de Armagedon, está escrito na Bíblia, todos os armamentos, superarmamentos, serão transformados em equipamentos agrícolas. É assim que está na Bíblia. Ninguém vai frustrar o plano de Deus. Não tenha medo da bomba atômica. Para Deus isso é lixo, isso é nada. Absolutamente nada. Para nós, ficamos aí tremendo de medo dessas coisas. Para Deus isso não é absolutamente nada. O homem é o pó da balança.
Hoje nós não vemos mais o pó da balança, mas no meu tempo tinha as vendas, os empórios, e você chegava lá, tinha uma balança que tinha um prato, e você colocava um saquinho dentro do prato e colocava o mantimento a granel dentro do saquinho para pesar. E sempre ficava um pozinho ali no prato da balança. E na Bíblia está escrito que o homem é como o pó do prato da balança, é insignificante. Mas Deus quer honrar esse insignificante. Mas aqueles que são joio, que faz parte do reino do inferno, Deus vai limpar, vai passar um fogo, vai limpar esse prato para deixar ele limpinho. Então nós não precisamos temer as coisas superpotentes aos nossos olhos criado pelos homens que seguem Satanás. O que nós precisamos temer? Eu preciso temer ser parte do povo de Deus. Porque se eu não for, eu serei lançado no lago de fogo junto com o diabo. Então a questão do reino dos céus, o reino de Deus, ele é bastante abrangente. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. O que a criança, quando é criança, ela sabe? Nada, tudo ela quer aprender. Então ela é simples, ela é pura, ela não tem a sua ideia formada, sua mentalidade formada. Tudo ela pergunta para o papai, para a mamãe, as coisas ela quer aprender, ela vai me ensina. É isso que Deus quer, que nós estejamos diante dele desta forma, não fermentado com o fermento do Satanás, do diabo, junto com ele as coisas que ele inventou na religião para colocar na nossa mente, para nos atrapalhar de entender a palavra de Deus. Mas se eu e você irmos diante do Senhor e falar para o Senhor assim: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nada, eu já li a Bíblia tantas vezes, já frequentei esse sistema religioso aqui a minha vida inteira e não entendo nada da tua palavra, mas eu quero que o Senhor me ensina a essa posição de uma criança. Deus vai começar a ensinar dentro de nós a verdade. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal qual como esta, a mim me recebe. Que maravilha, não é? Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Hoje, o que mais tem são líderes religiosos que escandalizam as crianças espirituais. Porque todo aquele que crê no Senhor se torna um bebezinho espiritual. E é ensinado para esse bebezinho espiritual que ele precisa ser batizado para dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou para dentro do nome do Senhor Jesus, que é o Pai, o Filho e o Espírito. Mas depois, por serem crianças, colocam dentro deles, no coração deles, e introduzem eles para dentro de um sistema religioso, seja ele qual for. Sistema religioso católico é o pior. Pega o nenezinho, você é católico, apóstolo. Mentira, ele não é nada, ele é de Deus. E depois que as pessoas que ouvem o evangelho por meio do sistema evangélico, agora você precisa ser batizado, a pessoa já entendeu, joia, ele creu, agora ele é salvo, ele pode ser batiza, agora você é da Assembleia de Deus, você é da Batista, você é da congregação, é a mesma mentira. E isso atrapalha as pessoas a entenderem as coisas celestiais. Porque ela não compreendeu que ela passou a fazer parte do povo único que Deus tem na face da terra, que é a igreja, o corpo de Cristo, mas que aquele sistema onde ela conheceu a palavra é que é a igreja. Esse é o fermento, é a mentira de Satanás. Então o Senhor está dizendo que qualquer que escandalizar uma criança será réu de juízo. Ai do mundo por causa dos escândalos. É o que mais tem hoje. Você quer ver escândalo? É pior que a política. Porque na política o que impera é a roubalheira. É só a roubalheira. Roubalheira e assassinato. É o que impera na política. Mas e no sistema religioso? Impera isso? Impera a fornicação? Você quer ver escândalos sexuais? Liga aí, procura na internet as coisas. E não é em um grupo não, em todos os grupos religiosos. Procura no Vaticano as coisas do sistema católico. Vê quantas coisas malignas, sexuais, de crianças, de adultos, tudo é um inferno aquilo. Não é lá, não, é todos. Pode procurar, você vai achar em todos eles. Escândalo após escândalo.
que é colocado para quem? Para os pequeninos que creem no Senhor. Então, se você é um pequenino que creu no Senhor, deixe de seguir os sistemas, seja ele qual for. Siga Deus. Diga para ele: Senhor, eu sou uma criança. Eu quero que o Senhor tire tudo isso da minha mente. Eu quero que o Senhor fale comigo a tua palavra. Esta é a maneira da gente se preparar para ser rei, para reinar com ele pela eternidade. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem o escândalos. Mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. Então cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se você é um líder religioso, um padre, um bispo, um arcebispo, um papa, se você é um pastor, um apóstolo, um missionário, seja lá o nome que você quiser dar, para a posição que você ocupa no sistema religioso, saiba que se você não ensinar a verdade da palavra de Deus, você será julgado pelo Senhor. Ai daquele por quem vem o escândalo. E o pior escândalo é o fermento, quando a pessoa ele faz parte do povo de Deus e diz que ele faz parte do sistema religioso. Quando o pastor dele é Deus, Cristo, e fala que o homem que é o líder dele. Esse é o fermento que mais estraga o crescimento espiritual daqueles que creram no Senhor. Olha aqui o que o Senhor fala. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira de ti para longe de ti. Então eu sou o corpo de Cristo. Se tem algum membro que para mim é fermento, eu tenho que cortar daquela pessoa, daquela comunhão. Eu tenho que ter comunhão com aqueles que são simples como uma criança e estão seguindo o Senhor. E se eu mesmo sou isso, eu preciso me cortar, tirar de mim essas coisas que não são da palavra de Deus. Melhor te é entrar na vida coxo aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés e serem lançados no fogo eterno, ao julgamento de Deus. Deus sabe todas as coisas. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 e seres lançados no lago do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Então esta é a situação hoje. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos estão perdidos. Mas o Senhor veio para quem? Para esse. Agora, nós que recebemos a vida do Senhor, o Senhor quer nos libertar desse sistema que nos afastam da glória de Deus, da presença de Deus. No sistema religioso, você é preparado para você ser um dos líderes lá, dos cabeças da religião. Ser padre, pastor, bispo, diácono, presbítero. Deus não. Deus quer nos preparar para ser co-reis com Ele na glória, na vinda dEle. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Hoje é isso que o Senhor está fazendo. Todos aqueles que não ganharam a visão da igreja, do corpo de Cristo, Ele está indo atrás das pessoas, por meio da sua palavra, para que a pessoa entenda. Eu não faço parte da igreja católica, eu não faço parte da igreja batista, da igreja pentecostal, eu faço parte da igreja que é o corpo de Cristo. Isto não é sistema religioso, isto é o reino espiritual, onde Ele é o pastor e rei. É isso que o Senhor está nos mostrando aqui. Ele está atrás de mim e de você, para a gente ganhar esse entendimento. E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se desgarraram, assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Então, olha, o Senhor hoje Ele está falando comigo e com você. Vamos ser os pequeninos. Vamos ser as crianças no reino e pedir para o Senhor limpar nossa mente do fermento e vamos nos tornar adultos na palavra para que nós possamos ser capacitados para ser reis com Cristo na sua volta. Então hoje Deus não está interessado que você seja rei sobre nenhum irmão aqui na face da terra.
Deus não está interessado que você faça um grupo para você e você se estabeleça como o príncipe deles. Deus quer que você faça parte de um exército, a igreja. Quem é o capitão? Ele. Quem é o rei? Ele. Como que ele governa esse reino? Porque essas religiões as pessoas vão lá no culto, nas missas, nos templos, para poder ouvir as instruções do líder religioso, para poder fazer de acordo com aquilo que é estabelecido ali. E no reino de Deus eu vou aonde? Você vai para dentro de você. É aonde? No espírito humano. Lá dentro do teu espírito humano você deve... Como é que eu vou lá para dentro? É só você chamar o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Na Bíblia está escrito, ninguém invoca, ninguém chama o Senhor, se não for pelo Espírito. Então, quando eu invoco, eu estou exercitando o meu espírito humano. Oh, Senhor Jesus, o Espírito dele está me enchendo. Oh, Senhor, dentro de mim é que ele vai falar audível para mim a palavra dele. É que ele vai dar revelação e entendimento da palavra escrita. É que eu vou vê-lo, que eu vou desfrutá-lo como minha paz, minha alegria, minha segurança dentro de nós. Nós é que somos a casa de Deus, o templo de Deus, o templo do Espírito. Nós não somos algo separado, nós fazemos parte de uma única casa, onde todos os filhos de Deus é uma pedra da mesma casa, uma pedra viva. Então, se nós hoje ganharmos essa visão, as criancinhas puras, espirituais vão crescer e vão herdar o reino de Deus como reis. E o que é ensinado hoje? É que é para você ser um líder, ser um frei, ser um padre, você ser um pastor, você fazer um chamado ministério para você que não é ministério, é religião. O que vai te ajudar isso? Em nada. E é você que escolhe. Não é os outros que escolhem por você. Quando você é criança, igual o catolicismo pratica, pega um bebezinho e fala, agora você é católico, apostólico romano, você não está sabendo de nada. É um bebê. Depois, quando ele entende, os que querem ser crianças abandonam o sistema. Por quê? Porque não é isso que Deus ensinou. Então Deus quer nos libertar desse fermento religioso, seja ele qual for. Deus não quer que você troque de sistema religioso. Deus quer que você não tenha nenhum. Porque quando você não tem nenhum, você vai ficar na posição de igreja, de corpo, de reino de Deus diante dele. E ele será o seu pastor e o seu rei. Se nós hoje tomarmos esse caminho de criança, Senhor, eu sou uma criança, me enganaram com o sistema religioso, me fermentaram a minha mente, me ensinaram a praticar coisas que é pecados capital na Bíblia, me ensinaram até a adorar imagens de escultura que o Senhor falou que era o pior pecado. Me perdoa, eu sou uma criança, eu não sei de nada. Se você se posicionar assim, e eu também, Deus vai começar a ensinar a palavra dele genuinamente dentro de nós. É isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. Então olha a pergunta dos apóstolos. Senhor, na tua vinda, quem é o maior no reino? Aí o Senhor falou, aquele que se tornar como uma criança. E o mais importante é você fazer parte do reino, porque senão nem criança você vai ser. Até mais para frente, ou mais para trás nos evangelhos, teve uma mãe que veio falar para Jesus, olha, na tua vinda, pega esse meu filho e coloca a tua direita no reino. E esse outro meu filho e coloca a tua esquerda no teu reino. E o Senhor falou assim, você não sabe o que você está falando. Você não sabe nada do reino. Falou para aquela mulher. Primeira coisa, será que eles podem beber o cálice que eu vou beber? Olha, qual foi o cálice? Morte de cruz. Durante toda a sua vida é perseguido pelo sistema religioso. Eu e você temos condição de beber esse cálice? Então, essa questão da direita ou da esquerda no reino dos céus, não aqui na religião, o Senhor falou assim, só ao meu Pai compete. Então nós não precisamos ficar preocupados com aquilo que seremos no reino. Nós temos aqui ter um desejo, Senhor, além de filho, eu também desejo reinar. Me mostra esse caminho. Qual que é o caminho? É seguir ele, é beber o cálice que ele bebeu, é passar pelas aflições que ele passou por causa da verdade.
As pessoas que estão envolvidas no sistema religioso, ele não tem problema de perseguição. Por quê? Porque ele concorda com todo aquele fermento lá. Mas se ele ler a Bíblia e ele falar que aquilo é errado porque está na Bíblia, a religião que ele está, seja ele qual, vai perseguir ele, vai querer matar ele lá. Aí começou a beber o cálice que o Senhor bebeu. Então hoje, Deus quer que a gente viva essa vida de simplicidade como crianças diante dele. Todo dia, falar com ele. Vamos falar com ele? Senhor, aqui nós estamos na tua presença como crianças. E nós queremos que, como crianças, o Senhor venha tirar de nós todo o veneno, todo o fermento de qualquer sistema religioso enviado por Satanás, do nosso coração e da nossa mente. Nos ajuda a estarmos nessa posição de crianças, aprendendo com o Senhor cada dia da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, além de nos tornarmos reino, povo teu, sermos também reis para reinar contigo. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos comer da tua palavra, cada dia nos fortalecer. Muito obrigado porque, como crianças, o Senhor é a nossa proteção. O Senhor é o nosso papai. Ah, papai, louvado seja teu glorioso nome. Amém. Deus te abençoe. Que Deus se lembre de mim nesse dia. Eu sempre conto assim, mais um dia e menos um dia. Acordei, obrigado, Senhor, tenho mais um dia para viver na tua presença nessa terra. Menos um dia, está faltando menos um dia para o arrebatamento. Me ajuda a chegar lá e ser arrebatado. Então, ninguém vai mudar o dia da vinda de Deus. Só o Pai sabe. Ninguém vai alterar aquele dia e hora e minuto e segundo e milésimo de segundo. Não. Está marcado pelo Senhor. Então, cada dia que passar, falta menos um. Está chegando a hora da nossa redenção. Louvado seja Deus. Amém.